Saudações, minhas amigas, meus amigos que estão acompanhando a série aqui do livro de Lorde Arimã, esse satanista brasileiro, na minha opinião, o maior escritor satanista que já houve na América Latina. Parte 7 hoje traz um pouco da história do ícone mundial do satanismo, e que se ele não tivesse existido, talvez Lorde Arimã também não existisse. Eu acho que quando se fala em vertentes, nada mais é do que respeito à interpretação individual, né? Penso eu às vezes que o correto seria existir uma única vertente, a sua. Aliás, essa coisa de vertente veio com o advento da internet. Na minha juventude, nós satanistas nos encontrávamos, nós éramos poucos. Não tinha essa coisa de vertente, não. Todos nós respeitávamos o livre pensamento. Eu vejo hoje meio que quase competição, né? E uma necessidade. Você chega para alguém e revela: eu sou satanista. Aí o outro já pergunta: qual a tua vertente? É uma coisa meio cristã, né? Eu sou cristão. Ah, o que tu é? Tu é evangélico? Tu é católico? Você é satanista. E cada visão pode trazer para você complemento, né? Lucidez, para que você construa a sua. Então hoje nós vamos falar aqui de LaVey. Dispensa apresentações, né? O maior ícone mundial do satanismo. Repito, se não houvesse Anton LaVey, não existia Lorde Arimã. Como principal fruto da década de Satã, na noite de 30 de abril de 1966, Anton Szandor LaVey fundou The Church of Satan em São Francisco, Califórnia, proclamando-se o Papa Negro e declarando ser o ano 1 da era satânica. A doutrina buscou elementos no voodoo clássico, no Hellfire Club, na Magic de Crowley e na Black Order da Alemanha das décadas de 20 e 30. Aliás, essa Black Order vale a pena pesquisar, muito interessante. Aproveitou ainda elementos da filosofia de Nietzsche, Maquiavel e Darwin. Pela primeira vez houve o reconhecimento do satanismo como uma religião oficialmente estabelecida. Meus amigos, percebam que o nosso querido LaVey, ele foi buscar referências. Não está errado você buscar referências, né? Referências que têm afinidade com a sua essência. Essas referências que a gente busca nos ajudam a escrever a nós mesmos o nosso livro. Aqui. Aí, rapaz. Para se ter um breve resumo da sua vida, LaVey nasceu em Chicago na noite tempestuosa de 11 de abril de 1930, como se fosse um vaticínio do porvir. Foi, entre outras coisas, treinador de leões, organista profissional, fotógrafo policial, hipnotizador, investigador psíquico e um grande estudioso do oculto.
buscando sempre o lado inexplorado da psique humana. Em 1998, LaVey falece de edema pulmonar, exatamente no dia 29 de outubro, em São Francisco. Misteriosamente, o atestado de óbito certificou a data do falecimento como sendo a manhã do dia 31, coincidindo com o Halloween. LaVey foi cremado após um funeral satânico no Woodlawn Memory Chapel, em Colma. Deixou o satanismo estruturado como uma religião sólida, na qual só nos Estados Unidos há mais de 20 mil adeptos. Pessoas famosas como Sammy Davis Jr., né, Jayne Mansfield, confessaram publicamente serem satanistas. Inclusive tem uma foto muito interessante, né, do LaVey com o Sammy Davis. Um militar americano pôde contar com um rito fúnebre satanista depois do seu falecimento, dentro da própria caserna. Paralelamente, todos os dias surgem pessoas que se apercebem da sua condição de satanista, aceitando-a amplamente. Apesar dos resquícios divinos que sempre tentam vincular a doutrina ao lado negro da história do mundo que eles mesmos criaram. Eu acho que não precisa aqui comentar nada, né? Tá bem claro aqui. Nós já ao longo dessa série estamos fazendo apontamentos que vão se tornar repetitivos, né? Se eu começar a falar de novo sobre a condição da nossa sociedade ocidental cristã. O livro básico da doutrina, The Satanic Bible, vendeu mais de 500 mil de cópias no mundo inteiro, possuindo apenas versão inglesa, e neste exato momento perfaz a doutrina satânica estatisticamente 3% das páginas religiosas expostas na web. Olha só, acho que muito mais hoje em dia, meu amigo Lorde Arimã. Escreveu ainda mais 4 obras: The Devil Notebook, The Satanic Rituals, The Satanic Witch e Satan Speaks. Apesar de alguns erros doutrinários passíveis de críticas, sua obra é fundamental para o entendimento do satanismo. Olha que bonito isso, meus amigos, né? O Lorde Arimã, que o LaVey é o mestre dele. Quem sabe a história de Lorde Arimã sabe, né, que tudo começou com ele traduzindo a Bíblia satânica. Mas Lorde Arimã coloca aqui, ó: apesar de alguns erros doutrinários passíveis de críticas, sua obra é fundamental para o entendimento do satanismo. Isso é que eu acho legal, né? Nós temos respeito por aqueles, né, que são os pilares do satanismo, inclusive aqueles que não explicitaram isso, né, como já falado em partes anteriores dessa série. Mas ninguém é senhor de ninguém, né? Ninguém é dono da verdade. Se traz a semente, mas cada um planta onde quiser. A primeira dissidência da COS foi a de Michael Aquino, que se retirou da igreja e fundou o Temple of Set. Enquanto LaVey considera Satã a grande energia negra da natureza, Aquino, como originário do deus egípcio Set, ou Sata, daí Satã. Infelizmente, LaVey começou a sua decadência ao cometer os mesmos erros cristãos, ao vender cargos dentro de sua igreja e aceitar a contribuição financeira do infame Marilyn Manson, que advoga o uso de drogas, uso infantil, automutilação e outras estultices, sem nenhuma relação com a religião. Fato esse denunciado por autênticos satanistas dentro da internet. De qualquer forma, a obra, uma vez criada, desvincula-se do autor, passa a ter uma hegemonia própria. Fato. É o momento de um importante adendo. Uma interessante metáfora acerca da criação
da Church of Satan. Veio a público através da obra de Ira Levin, O Bebê de Rosemary, em seguida adaptada para o cinema por Roman Polanski, estrelado por Mia Farrow, John Cassavetes e outros atores. O filme elevou Polanski aos píncaros da fama, levando Ruth Gordon a perceber, ou melhor, a receber o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Na verdade, esse filme foi o precursor de vários outros do tipo Bebê Maligno. Aí, Lord Animal traz aqui uma sinopse do filme, né? Curiosamente, tanto na obra de Ira Levin quanto no filme de Polanski, o filho de Satã nasceu em 1966, que também é o ano em que LaVey anuncia a criação da Church of Satan, ou seja, um ano antes de Levin publicar sua história. Em ambos, 1966 é anunciado como o ano 1, que reforça ainda mais a metáfora. Finalmente, quem é o demônio do filme senão LaVey? Apesar de não receber nenhum crédito, ele foi também o consultor por detrás das câmeras. Lamentavelmente, Polanski perdeu sua esposa grávida de 8 meses, Sharon Tate, mais 4 amigos íntimos nas mãos da, entre aspas, família de Charles Manson. Pesquise esse nome, Charles Manson, que teve a oportunidade de ser um grande agente transformador, acabou se perdendo na sua própria insanidade. Lamentável. Quanto ao filho de Satã, está vivo e passa bem. Finalmente, para terminar a parte histórica do satanismo, torna-se imprescindível trazer alguns textos básicos de LaVey. Agora, meus amigos, que a gente passou ali de forma resumida, né, um pouquinho da trajetória do LaVey, nós vamos olhar as 9 declarações, né, dele, muito interessantes, e que agora, com a internet, elas se espalharam. E toda vez que alguém posta isso, eu vejo muitas pessoas dizendo, comentando, né? Ah, mas eu já faço isso, eu sigo isso. Porque na verdade, meus amigos, o satanismo é a condição genuína do ser humano. O cristianismo desfigurou a nossa condição, condenou o nosso instinto e nos condenou a uma perfeição inalcançável. Sendo que os administradores da doutrina cristã não fazem isso. Enfim, vamos seguindo, né? O que nos interessa é o satanismo. As 9 declarações do LaVey. Satã representa indulgência em vez de abstinência, acabei de falar. Satã representa existência vital em vez de sonhos espirituais. Atenção, é interessante essa declaração. Sonhos espirituais me lembra muito Nietzsche, né? Quando Nietzsche diz que a visita no hospício prova que a fé não resolve nada, né? É mais ou menos isso. Não é que ter sonhos é uma coisa descartável e não seja importante. Mas viver dos sonhos, não interpretá-los para dentro da existência concreta de terceira dimensão, é uma perda de tempo total. E realmente, de fato, quando você fica esperando uma coisa do mundo além, do além-mundo, como diz Zaratustra, você não vai sair do lugar, minha amiga, meu amigo. O Satã representa a existência vital, concreta, né? A realidade, que podemos sim modificá-la. Mas para modificar a gente tem que entender, né? Viver ela e não ficar em sonhos espirituais. Satã representa a sabedoria pura em vez de autoilusão hipócrita. Nem preciso comentar. Satã representa a bondade para quem a merece em vez de amor desperdiçado aos ingratos. A quarta declaração de LaVey é a justiça. E a quinta também, vejam, Satã representa a vingança em vez de virar outra face.
Satã representa responsabilidade para o responsável, em vez de se ligar a vampiros espirituais. Uma das partes mais interessantes da Bíblia Satânica de LaVey é que fala dos vampiros psíquicos. Recomendo a leitura. Muito interessante. Muitas vezes você não consegue se levantar porque tem alguém que está, sugando você. Como é que começa esse processo de sugar? Entrando, na sua mente e tentando arrastar você para o inconsciente coletivo, para a interpretação coletiva. Você não se enquadra nisso. Talvez você que esteja me ouvindo agora começou a pensar muita coisa. E não se sinta culpado se o vampiro espiritual for seu pai, sua mãe, o irmão, o esposo, a esposa. A gente tem que se desvencilhar das pessoas que não compreendem e respeitam o que somos de verdade. Satã representa o homem como um outro animal, algumas vezes melhor, mas frequentemente pior do que os outros que caminham de quatro, porque em seu divino desenvolvimento espiritual e intelectual, entre aspas, se tornou o pior animal de todos. Essa sétima declaração traz o entendimento do pentagrama invertido. O que é isso, Armatão? Não entendi que tem a ver uma coisa com a outra. Ora, meus amigos, se o pentagrama, com a ponta para cima, coloca o espírito do homem acima dos elementos, coloca ele como sendo um ser divino de Deus. Não é. Não é. Quando nós temos consciência da nossa mortalidade, perdemos o medo de tudo. Já fizemos um vídeo sobre isso. Ninguém é um ser superior se a gravidade o comanda. Simples assim. Ciência. Oitava. Satã representa todos os denominados pecados, pois eles se direcionam a uma gratificação física, mental e emocional. Esse aqui é muito interessante. Porque assim, meus amigos, pensar. O que é pecado? Quem inventou o pecado foi determinada religião que nós não precisamos aqui ficar falando, Baseado em quê? Uma forma de te castigar. No momento em que você quer seguir o que você acha correto, prazeroso, edificante, e isto fere a interpretação coletiva, você é um pecador. Aí cabe a você refletir se isso de fato é verdade. E se esses que inventaram o pecado também não pecam. Só refletir. Vou deixar para você refletir. E a declaração nona, para mim, é a mais forte, Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele cuidou de seus negócios todos esses anos. Eu acho que nem precisa, a gente comentar. E uma coisa interessante é que você já viu alguma igreja funcionar sem diabo? Não que diabo e Satã seja a mesma coisa, a gente vai esclarecer isso, Mas a igreja ela não funciona. Se não tiver um inferno, se não tiver demônio, se não tiver blá blá blá, você nunca vai ver, você nunca vai encontrar em nenhuma vertente satânica alguém querendo expulsar anjo, querendo expulsar Deus. Não precisamos deles. Agora o outro lado, como precisa? O demonizar dá lucro. O demonizar mantém a ordem da interpretação coletiva. Não é difícil. Mesmo você iniciante, este canal e nosso grupo tem a função de ajudar o iniciante. Eu já sei que se você está acompanhando essa série de modo sério, já está tudo claro para você. Está tudo visível, Como diria o Tim Maia, ver tudo bem mais claro no escuro. Aí depois vem as 11 regras satânicas da Terra. Que eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Essa palavra regra, ela me incomoda.
né? Aliás, o próprio Lavey disse, né? Se alguém te falar você deve, é seu inimigo. Eu me cuido muito quando eu, às vezes, escapa. Você deve. Deve nada, né, cara? Você não deve nada pra ninguém. Mas vamos lá, né? Estamos lendo o livro de Lord Arimã e comentando. As 11 regras satânicas da Terra. 1. Nunca dê opiniões e conselhos, a menos que seja perguntado. Olha, meus amigos, isso tinha que ser ensinado na primeira série da escola, né? 2. Nunca conte suas dificuldades aos outros, a menos que esteja certo de que eles querem ouvi-las. De novo. Nunca conte suas dificuldades aos outros, a menos que esteja certo de que eles querem ouvi-las. 3. Quando no lar de outrem, mostre-lhe respeito ou nunca vá lá. 4. Se um convidado em seu lar lhe ofende, trate-o cruelmente e sem piedade. 5. Nunca faça avanços sexuais, a menos que você receba o sinal de acasalamento. Eu discordo um pouco dessa regra 5, porque se ninguém fizer avanço, né, aí não vai sair jogo, né, pessoal? Ou isso aqui é uma coisa, digamos, para nós homens, aí deixamos tudo com elas, para quem, né, é hétero. Então, para quem é homem, então, como é que é? Eu acho que a gente às vezes tem que fazer um avancinho, sim, né? Não dá para ficar só esperando. Com respeito, obviamente, bom senso. 6. Nunca apanhe o que não lhe pertence, a menos que seja um peso para outra pessoa e ela implore para ser ajudada. Interessante, né? 7. Reconheça o poder da mágica se você a tem empregado com sucesso para obter seus desejos. Se você negar o poder da mágica depois de tê-la evocado com sucesso, perderá tudo o que obteve. Sim. 7ª regra é uma verdade pura. Quem compreende a magia e os ambientes, reconheça o poder que você tem. Reconheça o dom que você tem de compreender os vagantes, de domínio dos daimons menores, de compreensão da linguagem dos masters. Reconheça, não tenha medo, você não é louco, você não é esquizofrênico, não. Reconheça esse poder. E depois de você conseguir os seus objetivos, não negue isso, porque senão você vai perder tudo. E sabe por quê? Não é porque os masters vão tomar de você. Você mesmo está jogando fora o que você é. Não são os masters que tomam, eles não precisam. Aliás, reflita, para que uma energia de 4ª dimensão vai depender de você, encarnado, mortal, que todo dia perece? Não precisa de você para nada. Você precisa compreender. Você precisa entender a linguagem dos masters, que estão numa dimensão acima. Eu sei que eu tenho falado muito terceira e quarta, isso eu vou fazendo uma série também só disso, a diferença entre as dimensões energéticas. 8º, nunca se queixe de nada, de que não necessite para si, nem preciso comentar. 9ª e muito importante, nunca moleste crianças. Deixamos isso com o Vaticano. Quem não gostou, pegue o boné, porque, né, tá lá. 10. Nunca mate animais não humanos. A menos que seja atacado ou para comer. E veja que... Ai, pessoal, desculpa, mas é muito bom. Nunca mate animais não humanos. Ok? Ah, mas agora você quer... Não, não quero sacrifício humano, não é isso. A questão é que eu particularmente acho que um inimigo não merece piedade. Eu tenho este pensamento. Condenado pelo direito cristão, de que toda vida vale, não vale, toda vida não vale a mesma coisa. A vida de um inimigo não vale o mesmo que a vida de um amigo. 11º, quando caminhando em território aberto, não aborreça ninguém. Se alguém lhe aborrece, peça-o para parar. Se não parar, destrua-o. Muito bom, né? Não concordo com todas, mas algumas aqui
elas são factuais, elas não têm questão de concordar, discordar, elas são factos, né? A verdadeira insanidade é discordar de factos que acontecem na tua vida, né? Não foi alguém que disse, coisas que ocorrem na tua vida, que vem direto a você, sem boca e sem escrito à mão de outro ser humano. É isso que determina um fato real, a tua interpretação individual de um acontecimento que não tenha um ser humano como condutor. Talvez alguns não me entenderam agora, mas explicaremos isso mais à frente. Os textos são autoexplicativos, contudo, na 11ª regra da Terra tem gerado algumas controvérsias, razão porque passo a explicar. A destruição mencionada na chave é, acima de tudo, a completa ostracização do microcosmos do ser e não se refere necessariamente à destruição física, a não ser que tal seja imperativo para a própria sobrevivência. Uma forma de destruição sutil é quando alguém tenta caluniá-lo em seu local de trabalho, um território aberto, e instado a desistir, prossegue no intento vilanesco. Torna-se mais do que natural eliminar esse aborrecimento, destruindo o agressor pela reversão do quadro, quando este é que passa a ser totalmente alijado pelos demais colegas de trabalho. Ostracização do microcosmos do ser. O que é ostracismo? Pesquise. Eu quero instigar você a ampliar o seu vocabulário, a desenvolver o hábito da leitura e da pesquisa. Por quê? Porque eu não quero que você me siga. Vamos ver qual é a mata. Porque isso é coisa de preguiçoso, né? Se você é preguiçoso, é um direito seu. Mas nas minhas costas não vai andar. Só para avisar. E, meus amigos, então, né? Mais uma etapa vencida. Muito interessante. A parte 7 abordou Lavey, né? Um pouco da sua história, um pouco dos seus pensamentos. Agora nós vamos começar o trabalho, né, desse livro, A Gnose da Sombra, que para mim é a parte mais importante para o iniciante. Vocês perceberam que eu não fiz uma introdução muito grande, meus comentários não foram tão extensos e mesmo assim se passou 30 minutos. Acho que vai ser a média dos nossos vídeos. Lembrando, né, que você quer comentar discordando, né? Não concordo. Eu acho que, né, à vontade, tá certo? Quando a gente coloca um material para público, nós não podemos esperar só elogios. Não pode ser assim. Pode acontecer, e é bom que aconteça, discordâncias. Tá bom? Ou então dúvidas, né? Eu não entendi. Pesquisei, mesmo assim li, não compreendi. Tranquilo. Tá bom? Então, próximo episódio, a parte 8, a Gnose da Sombra. Muito importante para você que é iniciante. Um forte abraço.